Saudações, cavalheiros, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. A internet está em verdadeira balbúrdia. É um alarido que está percorrendo todo o Brasil. E isso devido ao fato de que saíram gravações do DJ Ives cometendo abuso contra a esposa. E hoje eu quero fazer comentários a respeito dessa situação. E o que você vai ver nesse vídeo, talvez ele fique um pouco longo, são comentários a respeito do caso, a questão do homem que não fez intervenção, e nós comentaremos a respeito disso também, a questão do duplo padrão social quando o homem é a vítima e quando a mulher é a vítima de abuso doméstico. E eu quero mostrar também um estudo social que desmente a falácia de que a sociedade aceita abuso contra a mulher. Eu vou mostrar que é exatamente o oposto, que ela não aceita abusos contra mulheres, mas aceita e faz piada quando o abuso é contra os homens. Vamos comentar também a falácia da questão da diferença de força do homem e da mulher, né? Quando as pessoas falam que nada justifica. E eu gostaria que vocês depois deixassem os comentários. Bom, o que a gente pode ver aqui é que ele de fato cometeu abusos contra ela e é um pouco difícil justificar o que esse cara fez, independentemente das evidências que surgirem ao longo do caminho. O que pode acontecer para pessoas que são mais sensatas, dependendo das novas evidências, é que ela não vai ser 100% vítima, ela pode ter sua parcela de culpa. Mas a gente tentar colocar o DJ Ives como a vítima dessa situação toda, eu acho muito difícil. Não apenas pela falta de proporcionalidade com que ele cometeu as agressões contra sua ex-mulher, mas o elemento mais importante disso tudo, que passou batido para muitas pessoas, é que tinha uma criança ali, né? Independentemente do que ela tenha feito, ele fazer esse tipo de coisa na frente de uma criança, por mais que nós pensemos que bebês não têm uma percepção muito aguçada, isso pode causar traumas indeléveis no desenvolvimento da criança. E quando eu digo traumas, eu não falo só de traumas psicológicos. Existem vários estudos que mostram que presenciar esse tipo de situação na tenra infância pode causar dano no corpo caloso, pode causar dano no lobo frontal. Então você literalmente deixa cicatrizes no cérebro que dificilmente podem ser revertidas. Então o dano é de fato indelével. Antes de mostrar para vocês o que o DJ Ives falou, eu quero ler uma matéria do Catraca Livre, então a gente já sabe que não vai ser imparcial, e tecer comentários. Bora lá? Motorista de DJ Ives confirma agressões e diz por que não denunciou. Charles Barbosa diz que interviu em várias discussões do casal e que se não fosse ele, alguém já tinha morrido. Ele não diz quem, né? Talvez porque a relação pudesse ser abusiva de ambos os lados. O motorista do DJ Ives, Charles Barbosa de Oliveira, afirmou em áudio divulgado pelo colunista Léo Dias do portal Metrópolis, nesta segunda-feira, dia 12, ter testemunhado diversas agressões praticadas pelo artista contra sua esposa, Pamela Holanda. Então parece que essa situação não é nova, né? Quando o cara tá passando por uma situação assim, ele tem que sair fora, né? Fica difícil defender o DJ, né? Não tem como, né? Não dá, infelizmente. Charles Barbosa de Oliveira também afirmou que as cenas mostradas nos vídeos divulgados no domingo ocorriam com frequência desde fevereiro deste ano. O motorista contou que chegou a intervir em discussões anteriores do casal para evitar, segundo ele, a morte de um dos dois. Uma coisa que eu digo a você sem medo de errar é que eu vou falar quando for chamado lá na delegacia. Se não fosse primeiramente Deus e eu de fevereiro para cá, alguém já teria morrido. Aquela confusão ali não começou ali não, começou lá dentro do quarto, disse o motorista. Quanto à sua omissão diante das recorrentes agressões sofridas por Pamela, já que o caso não foi levado à delegacia antes da divulgação dos vídeos, o motorista se defende, dizendo que sem sua intervenção direta nas brigas provocadas pelo DJ, o desfecho da história poderia ser trágico.
A gente tem que lembrar aqui, pessoal, que a gente está no contexto social. Esse cara agora está no meio do fogo cruzado, né? E a gente tem que lembrar que ele vai tentar fazer com que a situação não respingue nele, né? Então ele vai tentar arrumar justificativas. Claro, ele vai puxar a sardinha pro lado dela, porque ele sabe que, mesmo que implicitamente, se as pessoas apenas presumirem que ele está defendendo o DJ, o couro dele vai estar em jogo, né? Mas a gente vai entender o porquê você não deve intervir. Então sim, isso eu defendo com veemência. Não se meta em briga de marido e mulher. E a gente vai entender o porquê. Ele fala aqui, o motorista ainda diz que em algumas vezes chegou a ser lesionado ao intervir nas discussões. E das vezes que eu menti, e a tesoura que eu tomei, e a faca que eu tomei, ninguém vê isso. É claro que ninguém vê isso, porque a sociedade participa desse delírio coletivo de que um homem, quando presencia a agressão contra uma mulher, ele tem que se meter, ainda que ele corra risco de morte. Por que diabos eu tenho que sacrificar minha vida para uma mulher qualquer? Principalmente quando elas não fariam o oposto. E eu vou provar nesse vídeo que elas não fariam o oposto. Pelo contrário, elas debocham. Vamos ler um comentário aqui do Facebook que eu postei na minha página, que foi, na verdade, escrito por uma mulher. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes a mulher não se separa do agressor. Porque na maioria das vezes ela defende o agressor. Porque se você bate no agressor, você pode ser processado por ele e tem a mulher como testemunha. Porque o agressor pode estar armado e te matar. Porque o agressor pode, em outra ocasião, armar uma emboscada para você e ceifar a sua vida. Então não devo fazer nada, diz a mulher. Sim, chame a polícia e se afaste. Você não é guarda-costas de ninguém. Você não tem obrigação nenhuma de proteger uma mulher desconhecida. Preserve a sua vida. Sim, isso é atitude de homem. Que às vezes você tem uma família para cuidar e perde a vida, e seu filho passa fome, e a sua mulher vai criar um filho sem pai, porque você quis bancar o machão e defender uma mulher desconhecida. Ora, não são as mulheres que falam que não precisam de homem para nada? Te virem aí então. A delegacia da mulher existe, já a do homem não. Vá procurar as autoridades. Isso quer dizer que eu endossei o que o DJ fez? De maneira nenhuma, meu amigo, de maneira nenhuma. Mas os homens não têm que se meter mesmo. Passe reto. As mulheres hoje elas têm o feminismo para protegê-las. Beleza. Eu vou ler mais uma matéria antes de colocar o que o DJ falou. E essa matéria aqui ela foi totalmente parcial. Diz o título: Ninguém aguentaria. Justificativo de DJ Ives: a agressão é nova violência. Não, não é nova violência. Porque todo caso, ainda que ele tenha errado sim, que o que esse cara fez foi bárbaro e eu não vou defender, principalmente reiterando na frente de uma criança, mas toda história tem dois lados. Toda história tem dois lados. Vamos lá? O relacionamento abusivo tem particularidades muito sutis. É comum, por exemplo, ver cenas em que a mulher agredida reage. Ok, e ela tem todo o direito. E é comum também vermos cena em que o homem reage. Mas aí a sociedade vai falar que nada justifica. O homem tem que ficar apanhando sem poder reagir? Ah, chama a polícia. Chama a polícia? Você quer ver o que acontece quando o homem que não revidou chama a polícia? Se liga aí. A gente fala que é tua esposa, ela mente. Fala, eu sou esposa dele. Aí a tua palavra conta dela. Então, mano, a gente não tem esse poder de tirar ela do teu apartamento, não, mano. A gente não tem esse poder. É só ela falar que é tua esposa, acabou, mano. Não tem como tirar ela daqui. Tu vai ter que procurar um juiz, vai ter que entrar na justiça, tirar ela daqui, a gente não tem esse direito. Quer dizer, a mulher tá na tua casa, você não quer mais a mulher na tua casa, você quer a mulher fora da tua casa, aí a mulher não quer sair, né? A mulher não quer sair, aí a mulher se torna agressiva, começa a destruir, quebrar a casa toda, tu chama a polícia para a polícia tirar ela da tua casa, que é tua, porque a mulher é uma visitante indesejada, é uma visita indesejada, e a polícia não pode fazer nada porque ela é mulher. E quem manda é a mulher, e a palavra da mulher vale mais que a palavra do homem. É só ela mentir falando que é esposa do cara. Foda. Mas o pior tá por vir. O pior tá por vir. Ela se trancou no quarto.
né? Aí a polícia foi lá, bateu no quarto. E a casa toda destruída, a casa toda quebrada. Todo mundo acompanhou isso aqui na época, todo mundo viu. Que ela postou na internet, ela fazendo a barbárie, ela destruindo as coisas aqui. Aí a polícia bateu na porta, aí ela, quem é? A polícia, abre aqui que a gente quer entrar. Aí ela abriu a porta, um policial ficou comigo na sala, outro policial foi pro quarto com ela. Aí o policial chegou para ela, olha a merda, mano. Olha a merda que é ser homem hoje em dia. Olha a merda que é ser homem hoje em dia. O policial entrou no quarto com ela, chegou para ela e falou: oi, tudo bom? O que ele fez com você? Me conta. Mano, caralho, mano. Não toquei um dedo na mulher. Não encostei um dedo na mulher. A mulher surtou, ficou agressiva, começou a destruir o apartamento, começou a me ameaçar, começou a quebrar a porra toda, destruir tudo, me dar prejuízo. Chamei a polícia desesperado para a polícia vir me proteger da mulher. Chamei a polícia vir aqui no meu apartamento me defender, me proteger da mulher. A polícia vai pro quarto com a mulher e pergunta para a mulher o que eu fiz com ela. Conta aí pra gente, o que ele fez com você? O que ele fez com você? Conta aí pra gente. O que esse homem fez contra você? A minha sorte é que ela não mentiu. A minha sorte é que ela não mentiu. Ela falou: não, seu policial, ele não fez nada comigo. Quem tá errado aqui sou eu. Ele não fez nada de errado comigo. Ele é bonzinho, ele é legal, ele nunca tentou nada comigo, ele nunca não levanta a mão para mim, tá? Ele é um homem bom. Ele não fez nada. A errada aqui sou eu. Eu que sou errada. A minha sorte foi que a mulher não mentiu, mano. Se a mulher mente e fala que eu agredi ela, eu ia sair daqui preso, mano. Eu ia sair daqui preso na mesma hora e a mulher ia ficar aqui morando no apartamento. E duvido nada que ainda ia me botar na justiça e o juiz ia me condenar, me obrigar a pagar. Como que você pode chamar a polícia? Você não pode revidar. Você não pode chamar a polícia. Aí vão vir os caras em profundo devaneio e delírio e vão dizer o seguinte: ora, é só se separar. Aí você perde seu filho, perde sua casa, pode ser vítima de alienação parental. E o que as pessoas não têm em mente é que quando o homem é agredido, a mulher está cometendo um crime. Então ela tem que pagar por esse crime igual esse cara está pagando. Está pagando, acho correto, ele tem que pagar. Mas a sociedade nunca faria essa comoção toda se fosse o oposto. Ainda que a mulher estivesse usando um objeto pérfuro cortante. A mulher que agride o marido, não venha me dizer que ela teve motivo. Ela tem que perder a guarda dos filhos, sair de casa e ir para a cadeia igual o homem. Ou você é contra a igualdade? Você é contra ou não? Você tem que se decidir. Sai do muro, tá? Vamos lá então. Os ânimos estão à flor da pele e o corpo humano devolve o que recebe, seja verbal ou fisicamente. Vale para o homem? Por isso, as cenas de abuso contra a mulher causam tanta comoção. Mas quando é o contrário, não. Estranho, né? Se por um lado, há muita gente que fica inconformada com a injustiça, por outro, tem gente que fica tentando encontrar nas cenas deploráveis um quê de: mas o que ela fez para merecer isso? Cinismo. Cinismo absoluto. 1%, sendo otimista da sociedade, vai perguntar o que uma mulher, numa situação como dessa do vídeo, fez para merecer. 99% vão dizer, de esquerda ou de direita, nada justifica. 70% vão pedir a cabeça dele. E uma grande parcela da população seria capaz de cometer um atentado contra a vida do DJ antes mesmo que a situação tenha sido avaliada pelo tribunal. Então isso é cinismo. A sociedade não aceita abuso contra a mulher. E como eu falei no início do vídeo, eu vou provar com imagens. Aguardem. É um clássico que permeia as relações abusivas. É por esse motivo que é tão comum faltar forças às mulheres para denunciar. Denunciar implica em se expor, mais que isso, implica em perder a pessoa por quem você está lutando. Concordo. É difícil para a mulher denunciar. A gente tem 3 classes.
quando a gente fala de abuso contra a mulher. As mulheres que denunciam, as mulheres que não denunciam, isso existe, eu não nego, e as mulheres que denunciam falsamente. E quando é o homem sendo abuso de violência doméstica? Nós temos homens que denunciam e são punidos por denunciar. Isso não acontece com a mulher, mas é só 1%, o homem geralmente não denuncia. E uma grande maioria de homens que não faz denúncia. Então existe a mulher que está sofrendo e não vai à delegacia? Existe. Mas em proporção à quantidade de homens que não vão correr atrás dos seus direitos, até por uma questão de preconceito na delegacia, é muito maior. E isso nunca é levado ao debate. Tem que ser levado ao debate. Tem que ser. Continuando, parece que DJ Ives e Pamela Gomes de Holanda estão num ciclo parecido. A mulher, mãe de um bebê, postou nos stories vídeo de câmera de segurança dentro do apartamento em que o marido a agride fisicamente. Eu gostaria de saber uma coisa, essas câmeras foram instaladas com o consentimento dele? Se você disser que não, eu vou fazer uma contra-argumentação. Uma mulher que está correndo risco de vida, a primeira coisa que ela vai fazer é o instinto humano, não é só mulher não, é homem também. Está correndo risco de vida, você quer deixar aquele lugar que ameaça a sua existência. Se ela instala uma câmera e continua lá, muitos vão dizer foi para provar. Talvez sim, mas também pode ser para conseguir benefícios financeiros. Que infelizmente hoje, só no caso da mulher, quando ela é vítima desse tipo de crime, ela consegue muitas vezes extorquir o homem financeiramente. E por que eu falo extorquir? Na minha concepção, se o homem comete um crime como esses, ele tem que ser punido sim, eu não vou passar pano, né? Quero repetir para não distorcerem as minhas palavras. Mas isso não dá o direito da mulher pegar pensão, né? É como no caso da Cristiane Machado e do Sérgio Schiller, que ela recebe uma pensão sem que ela tenha filho com ele, e o cara tem um novo filho, então a justiça tirando o dinheiro que seria usado para criança, para dar para uma mulher que nesse caso armou tudo, né? E isso já está sendo provado. Não sei se é o caso do DJ. Então não, o fato de você ter sido vítima desse tipo de situação não te dá o direito de pedir dinheiro do cara. Nesse caso, só a pensão pro filho deles, né? Porque não tem como o cara que faz isso com a mãe da criança ter a guarda. A gente tem que ver o outro lado, né? E se ela não tiver como ter a guarda? Então a justiça tem que achar uma solução que vise o bem-estar do menor. Mas ele ter a guarda da criança, isso é inimaginável, né? O que ele fez aqui com o bebê presenciando tudo, tira totalmente as possibilidades de ele poder ser o pai com a guarda unilateral. Eu vou citar um caso aqui que saiu no documentário Apagando o Papai. O homem estava sendo vítima de abuso e ele nem mesmo reagiu. Veja um absurdo. E a criança presenciando tudo, né? Nesse caso, a justiça fica do lado da mãe, né? Vamos vendo. Esse homem muito sensato, né, que é o que esse DJ deveria ter feito se a versão dele for verdadeira, não reagiu e ele ainda fez com que a situação parecesse uma coisa lúdica, né? Como até no filme lá que ele cita. Então a mulher tinha suas investidas para cima do pai e o pai tentava fazer com que tudo parecesse uma brincadeira para não traumatizar a criança. Esse é um pai de verdade, né? Ele não vai revidar porque ele foi agredido. Não interessa se você foi agredido primeiro, nesse caso. Porque tendo uma criança perto, você tem que aguentar. Seja o homem, seja a mulher. Quem revidar na frente da criança, a não ser que seja para preservar de fato a sua integridade, já errou. Criança não pode ver isso, cara. Não adianta, não pode. E esse pai, né, agindo corretamente, foi buscar os seus direitos na delegacia. Não reagiu, lembremos. Sabe o que o policial falou para ele lá? Olha, eu vou ter que ser sincero com você. Se você prestar queixa contra a sua mulher, você vai ser expulso de casa. Porque a casa fica com quem detém a guarda da criança. Então a mãe comete um crime contra o homem e a justiça defende. Imagina se a justiça estivesse defendendo o DJ. A gente ia falar, meu Deus, isso é um absurdo. E o Brasil inteiro está contra ele, e com razão. Mas quando é o contrário, todo mundo dá um jeito de defender a mulher. Você entendeu por que o patriarcado é mito? É mentira, não existe isso. Ninguém aceita esse tipo de coisa contra a mulher não, meu amigo, só contra o homem. Vamos lá. Depois ela revidou, como a gente vai ver no vídeo aqui, e os trechos de 15 segundos não mostram o que os abutres da internet querem saber.
Quem começou a briga? Não importa, mas o DJ ganhou 200 mil seguidores de domingo para segunda. 2 pontos a serem comentados aqui. Importa. No caso dele, né, ele reagiu de maneira desproporcional. Ele perdeu a razão. Mas é claro que importa. Se uma mulher inicia uma agressão contra o homem e o homem reage de forma proporcional, ela não se torna vítima. Essa mentalidade de que agrediu perdeu a razão é doentia, porque você defende o criminoso que começou a agressão e a agressão contra o homem também deveria ser crime. E as pessoas começam a passar pano. Eu já vi um caso muito digno de menção. O cara estava sendo vítima de agressão durante um ano inteiro, né? Contava para os amigos, ninguém se importava, era até alvo de deboche. Quando o cara reagiu, e não foi essa reação grotesca aqui do DJ não, o cara automaticamente virou um monstro e todo mundo falou, não, não justifica. Ok, mas e os crimes que essa mulher cometeu durante o ano inteiro? Quem começa a agressão tem que ter um ônus maior. Isso é justiça, entendeu? Isso é justiça. E você vai falar que o homem é mais forte. E eu vou quebrar esse mito agora com argumentação, tá? Mas vamos continuar lendo aqui mais um trechinho da matéria. Não se sabe se essas pessoas estão torcendo para que ele prove sua inocência ou apenas querem ver onde a história vai terminar. É uma distorção que estão fazendo aqui na mídia que somente, como se ele tivesse ganhado seguidores, porque as pessoas querem apoiar o cara. As pessoas querem ver o desfecho e toda vez que acontece uma situação assim, o que a gente nota nos comentários, 99,9%, não é defesa do abusador. Pelo contrário, é pedindo a cabeça dele numa estaca. Então, sem essa mentira de que a sociedade aceita esse tipo de situação contra a mulher. Cinismo e hipocrisia aqui não, vamos ser honestos. Ninguém aceita. Ninguém aceita. Aí eles dizem aqui, Ives, por outro lado, até então parece não ter nada a perder. A relação é, segundo ele mesmo, cheia de ameaças por parte dela, dizendo que ela vai tirar a própria vida. Negativo. Ele tem um filho a perder, ele tem a casa a perder, ele já perdeu contratos e na rua, se esse cara sai, ele pode perder até a vida. Então ele tem sim muito a perder, né? E eu quero comentar um pouco aqui sobre essa questão das ameaças. Eu vi muita gente falando que essas ameaças que ela fez dizendo que ia tirar a própria vida são em decorrência da agressão. Pode ser, mas também pode não ser. Pode ser depressão pós-parto, e isso, na minha opinião, não justifica. Se a mulher está com depressão pós-parto e agindo assim, a justiça tem que tirar a guarda da mulher. Mas a justiça não faz isso, obrigando muitas vezes o pai da criança a conviver com essa situação até que vire uma bola de neve e isso se torne insustentável. Você percebe como a justiça tem culpa? Se a mãe está ameaçando atentar contra a própria vida, a justiça tem que tirar a guarda dessa mãe. Para o pai poder pedir o divórcio e ter certeza que ele não vai perder o filho e que o filho vai ficar sob a tutela de uma mulher descontrolada. E isso também pode ser transtorno bipolar ou borderline. E se for este último, dezenas de estudos mostram que a criança fica em uma situação de fragilidade, independentemente do pai estar em casa ou não, que mães borderline causam traumas gravíssimos na mente da criança. Se ela está ameaçando de fato a pular do 10º andar, não me lembro, né? A gente vai ver aqui agora. Como ele está alegando, ela não pode ter a guarda e se você acha que sim, você não se preocupa com a criança. Você se preocupa com a mulher, né? Verdade seja dita. Aí eles comentam aqui, então ele vai até a mesma rede social onde foi denunciado e a expõe ainda mais. Diz que vivia sob ameaças constantes por parte dela e por isso reagiu. Isso não é expor ainda mais. Do mesmo jeito que ele foi exposto, a sociedade tem que entender que o homem tem um direito de defesa. Me lembro que uma vez vi em comentários do Facebook, um cara havia sido acusado de agredir uma mulher e não havia provas ainda, né? Um caso que não ficou muito notório, não. E várias mulheres no comentário falando assim, esse cara ainda quer ter o direito de se defender? Ah, mas é claro. Ou você acha que a mulher acusa e o cara já é culpado? A gente sabe que a lei está sendo assim. E a sociedade também. E é isso que tem que mudar. É claro que ele tem que expor a situação e o lado dele. E se você é contra isso,
você é contra a democracia, né? Você é contra a presunção de inocência. Imagine só, se você é a favor mesmo disso. Eu vou falar que você, que está aí me assistindo, entrou na minha casa e roubou esse abajur aqui, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar, correto? É o certo. Imagine se toda a situação fosse igual na esfera conjugal, em que a mulher acusa, o cara já é afastado do lar sem prova, já é afastado do filho, perde a casa muitas vezes que ele mesmo comprou, né? Que é um tipo de punição antes de haver o julgamento. Imagina se eu fizesse o mesmo. Cabe a você provar que você não roubou esse abajur. E você não tem como provar, que às vezes você estava em casa sem testemunha e você é condenado com a minha simples acusação. Você acha isso justo? Não, é injusto e deveria ser ilegal. E a única situação em que isso acontece é quando uma mulher, e não o oposto, acusa um homem na esfera conjugal, né? De abusar da criança, de cometer abusos contra ela. Isso está errado e tem que mudar. A Pamela tem provas, beleza, ela está correta. Mas e quantas mulheres não têm prova e ainda assim elas conseguem medida protetiva e expulsam o cara da casa que ele comprou muitas vezes antes do casamento? Você concorda mesmo com isso? Sério que você consegue concordar com esse absurdo? Vamos à razão aí, galera, por favor. Aí eles colocam aqui entre aspas: não há lógica para quem ouve agredir fisicamente uma mulher que está ameaçando tirar a própria vida com um bebê no colo, não parece ser uma saída plausível. De fato, só o bebê no colo aqui eu vou dar razão. Não justifica, esse cara aí cavou a própria cova e vai pagar o preço agora, né? A mulher que acaba de passar pelo puerpério de uma relação idealizada por ela com um artista em ascensão que ela tem muito medo de perder, ameaça tirar a própria vida, dá sinais de perturbação psicológica, o suficiente para realmente cumprir a ameaça. Cuida de um bebê assim. Ela não pode cuidar desse bebê. Se ela vai cumprir essa ameaça, ela também está erradíssima de ter a guarda dessa criança. Por que a justiça não se manifesta quanto a isso? Isso não pode passar batido. Mães perturbadas não podem ter guarda de filho, tá? O possível agressor que vemos no vídeo realmente se considera vítima. Não diz que se arrepende. Não pede desculpas para a própria mulher nem para a sociedade. Ele afirma que não tinha alternativas. Sim, ele tinha. E talvez você esteja passando por algo, né? Se a versão dele for verdadeira, e eu quero te aconselhar agora. Se você está numa relação em que a mulher tenta te levar ao limite, isso existe, e a Erin Pitts, uma mulher, fala sobre isso. Se você está sendo vítima de uma técnica que em inglês a gente chama de baiting and bashing, ela te provoca, te provoca, te provoca, até você reagir para você perder a razão. Isso acontece, não estou dizendo que é o caso. Se você está passando por isso e você reagir, não interessa o que ela fez antes. A sociedade não vai se importar e você vai pagar o preço. O que você tem que fazer num caso desses? Sangue frio, meu amigo. Você tem que filmar, que a única maneira de você conseguir vencer uma batalha judicial contra uma mulher é filmando. Reagiu, você vai perder. Ainda que moralmente a reação, né, em legítima defesa esteja correta. Então filme, instale câmeras escondidas na sua casa, gaste a grana com isso, vai te ajudar. Prove que ela te agride primeiro, que ela te tortura psicologicamente ou não cuida bem do filho. Aí sim você pode entrar na justiça e se a justiça não te amparar, você libera os vídeos na rede social para tentar conseguir apoio popular. Se você fizer igual esse DJ aqui, tua cabeça vai estar numa estaca, especialmente se for gravado, né? Aí eles dizem aqui, eles põem o próprio sangue frio com vídeos em que, calmamente, com deboche, filmam um surto da pessoa que diz que o ama. Se o cara não filma, ele é culpado. Se o cara filma, ele é culpado de estar expondo a mulher. Você acha que o homem não tem direito de produzir provas a seu favor? Essa matéria mostra que a gente vive uma sociedade em que o homem não tem direito nem de se defender, né? Sim, ele tem que filmar, sim, a mulher tendo esse tipo de surto ou partindo para cima dele, para ele poder se defender quando toda a sociedade, muitas vezes com acusação sem provas da mulher, tentar acabar com a vida dele. Então sim, essa matéria aqui é uma hipocrisia do início ao fim. Filmar é correto e é indicado. Se você passa por isso, filme,
que vai ser a sua salvação. As necessidades dela não aparecem em nenhum momento. E por que o homem deveria sempre priorizar a necessidade da mulher? Ginocentrismo, tudo gira em torno da mulher. E as necessidades do homem não entram na equação em nenhum momento? Há sempre uma brecha para contestar e tentar achar atitudes culpadas de ambas as partes, porque, claro, toda história tem dois lados. Nesse caso, de um lado, uma mulher recém-parida, desesperada para manter a relação que ela idealizou. Tem autoestima, é o que eu diria para as mulheres. Se você está numa situação dessas em que o cara está fazendo isso com tanta frequência e você aceita ficar, é uma decisão sua, né? A gente não fala tanto de empoderamento. E a sua decisão de ficar, em nenhum momento ela entra em jogo? Você decide ficar e depois você coloca a culpa no outro de ter decidido ficar? Complicado, né? Do outro, um músico de sucesso em ascensão, que acha que a única saída quando a coisa aperta é a agressão. E é aí que ele erra. O resto é questão de bom senso, de quem acha que o sofrimento dos outros é entretenimento. Você pode discordar de mim no Instagram. Eles deixam aqui o Instagram deles, né? Não vou nem divulgar pra gente não dar ibope. Agora eu quero falar da questão da força. Muitas vezes a gente fala que essas atitudes não são justificáveis porque o homem é mais forte do que a mulher. Só que essa argumentação só tem valia se a gente estiver falando de um contexto selvagem, em que a força bruta é a rainha da razão. Só que a sociedade não é assim. Eu vou te dar um exemplo. Uma mulher inicia a agressão contra um homem. Se ele reage, ele vai preso. Se ele chama a polícia, ele vai preso. Se ele perde o divórcio, ele perde os filhos. Então a gente vê que o poder está na mão da mulher. A mulher, embora geralmente, né, por questões biológicas, seja mais fraca, ela pode pegar o telefone, chamar a polícia e pedir uma medida protetiva de urgência. Vem a polícia armada e expulsa o cara de casa. Então você tem que colocar na equação que a mulher tem a força policial junto dela. O que é mais forte, 3 policiais armados ou um homem? Você tem que colocar isso na equação. Você tem que levar em consideração que muitas vezes, né, como já vi casos, vários, né, não foram um ou outro, a mulher às vezes morde o cara, dá soco, agride com pontapés e o homem empurra, não com o intuito de machucar, mas de se defender muitas vezes com 10% da força. E quem que você acha que é punido? Em comunidade, no Rio de Janeiro, acontece isso com muita frequência. Onde eu morava teve um caso desse. A mulher foi lá, mentiu que ela havia sido abusada. Como os traficantes são cavaleiros brancos, eles chamaram um cara para poder colocar a situação em pratos limpos e o cara ficou com medo e correu. Na hora que ele correu, ele foi abatido com 3 disparos nas costas. Depois que se averiguou que era mentira e que a garota não havia sido de fato abusada, não aconteceu nada com ela, né? Em comunidade, às vezes, tem até mais justiça, né? Porque na justiça jurídica mesmo do Estado, se uma mulher mente, não vai acontecer absolutamente nada com ela. Já em comunidade, às vezes, a mulher pode acabar pagando o preço ali por mentir em relação a algo tão grave, né? Então essa questão da força é muito relativa. Quem que você acha que teria mais força, né? Olhando todo o contexto. Um soldado corpulento de 80 quilos que malha, marombeiro, ou um general de 50 quilos? O general tem toda a força do exército por trás dele. E em analogia, é a mesma coisa da mulher. Ela pode ser mais fraca, mas pode usar um objeto pérfuro cortante. Ela consegue, através da mendacidade e da força, né, da sua palavra, o poder de palavra da mulher, mobilizar o tráfico, mobilizar a polícia, mobilizar toda a sociedade, né? E eu vou te mostrar por que razão uma mulher que às vezes abate um homem que a abusava psicologicamente tem a clemência da sociedade, mas o homem que empurra uma mulher com 10% da força, mesmo em reação a pontapés e mordidas, ele vai ser visto como uma criatura monstruosa. E na página aqui para homens e irmãos, tem um estudo que mostra que a vida da mulher tem e sempre teve muito mais valor do que a vida masculina. Vejam bem, estudo aponta que homens preferem matar 3 homens para salvar uma mulher, que matar uma mulher para salvar 3 homens.
Estudo publicado em revista de Psicologia Evolutiva em 2015 sugere que tal tendência pode ser explicada por normas sociais de cavalheirismo. Mulheres, por sua vez, prefeririam salvar 3 mulheres a um homem. Então imagine só, cavalheiros. A sociedade acredita que a vida de qualquer mulher vale mais que a vida do seu pai, do seu irmão e a sua. Você acha que a gente vive de fato num patriarcado? Então eu vou dar a minha opinião final aqui. Não se sabe o que de fato aconteceu. Ainda que esse homem tenha tido motivos para poder fazer o que fez com a ex-mulher, o fato de ele ter feito na frente da criança, na minha opinião, torna quase indefensável as atitudes dele. Mas eu acho, aquela questão de que toda história tem 2 lados, e eu vou colocar aqui um excerto do que ele falou em seus stories no Instagram, de modo que vocês possam ver também o outro lado, que a mídia não quer mostrar, e logo após finalizarmos o trecho em que o DJ se defende, eu vou colocar o estudo social em imagens, que é o que eu falei que eu ia provar no início do vídeo, que torna inequívoca a ideia de que a mulher é protegida pela sociedade e abusos contra ela não são aceitos. Já abusos da mulher contra o homem não são apenas aceitos e vistos com deboche, mas muitas vezes incentivados em páginas feministas como se isso fosse um tipo de dívida histórica. Então confiram aí a versão do DJ e o estudo social, sentem o dedo no like, ativem as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! Isso era uma guerra de quinta pra cá. De quinta pra cá. Onde foi chamado pra mim uma viatura pra minha casa. Porque eu estava sendo acusado de lesão corporal, que eu estava correndo no condomínio com a faca na mão. E isso, eu tenho como provar que eu não nem agredido ninguém, nem correndo com faca na mão. A minha sorte é essa. E esses vídeos aí que tá sendo postado, postando vídeo cortado, cara. Eu já tive que me embolar no chão com ela, com a mãe dela, com a minha empregada, para não se jogar do hall do 10º andar. Vocês não sabem o que é isso não, galera. Vídeo cortado não. Vou postar continuações do que está sendo postado no outro perfil lá. Eu não vou ter raiva do que as pessoas estão falando de mim, que eu não posso. As pessoas estão reagindo do que estão vendo, mas elas estão comentando também do que não sabem. O que eu vou postar aqui são as coisas que também fazem parte desses acontecimentos que ela não mostra. Fala, Pet. Tu é o quê? Se matar? Senão aqui em outro canto. E o culpado vai ser eu. Repete. Não tava mais chantagem não, cara. Você sabe o que é alguém chegar pra você e dizer que vai se matar, velho? Sabe não. Não sabe. Esse outro vídeo que ela postou aí, no quarto da minha filha, ela jogou a menina no meu rosto, porra. Você tem noção do que é isso? Tem não. Tem não. Agora, esse outro vídeo aí. Vê aí, pô. Vê. Rapariga. Vai dar em mim com a menina. Vai dar em mim com a menina. Tá filmando, porra. Eu tenho que mostrar. Depois pro juiz pode falar. Olha aí, ó. Não faça isso não. Não faça isso não. Tá vendo aí como é que ela é descontrolada? Eu sou descontrolada, eu tô em pé ali fazendo a vida. Agora vocês querem ver o que ocasionou isso tudo? Eu não sei se ela teria coragem de postar. Tem muitas histórias que eu tô tentando subir que tá sendo apagado pelo próprio Instagram. E eu tô tentando, assim, ficar o mais calmo possível porque tem 2 anos que eu tô vivendo isso. Mas eu vou mostrar o porquê isso tudo aconteceu.
falando direto aqui os stories que eu tô postando, sabe? Como eu falei, eu não tô tentando justificar nada. Eu disse desde o princípio que eu entrei aqui na rede social. Eu vou mostrar a prova. Não fica nada do que eu fiz. Mas vocês viram aí? Aí sabe o que vem depois disso aí que eu postei aqui agora? Da meta de 2020? Que ela passou as mesmas coisas com ex-relacionamento. De polícia, BO, delegacia, viatura, agressão, tudo do mesmo jeito. Eu tenho 30 anos. Eu nunca toquei minha mão em ninguém. Mas o que eu passei não justifica. Mas ninguém aguentaria não, meu amigo. Sei que vai ser uma coisa muito difícil. Fácil não é. E só quero, entre aspas, finalizar isso aqui dizendo que eu sempre preservei a Mel, tá bom? Eu sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse a esse extremo. E como eu disse, eu tenho como provar tudo. Nada vai justificar a reação que eu tive. Mas eu não aguentava mais ameaças. Eu já tinha chamado a viatura para mim 3 vezes na minha casa. E ninguém podia me ajudar. Eu já chamei conselho tutelar para minha filha. Ninguém pôde me ajudar. Como alguns artistas. E eu, engolindo. Vou me matar. Já tentei me matar, galera. Esse cara que aparece nos vídeos que ela postou é o Charles. Eu trouxe ele da Paraíba pra cá porque eu não aguentava mais sofrer sozinho. Esse cara tomou uma faca da minha mão. No dia que eu chamei a viatura pra mim, o Instagram não tá deixando subir alguns vídeos. E quando eu falo que o Charles tomou uma faca da minha mão, foi porque eu tentei contra mim mesmo. Eu não aguentava, pô. Sempre que eu tentava sair de casa, eu não podia. Sempre que eu tentava ir para o elevador, não podia descer. Quando eu conseguia ir para o carro, saí aqui do carro com a menina no braço. Então nesse dia eu subi. Do that again, so I can track you down again, so I can find you again. What if I did? Sit there. That really hurts. Stop. We've seen what people do when a woman is abused by a man. Stop. Sit there. Stop. Sit there. You look like a psychotic person. But we wondered, what would happen if we reversed the sexes? What if the victim were a man and the abuser a woman? You want to start with me? You're an ass. This time she plays the aggressor, verbally and physically abusing her boyfriend. How's that? How's that? Women abusing, even assaulting their male partners. Not as isolated as you might think. I hate you! From Moonstruck to Shakespeare in Love to Pirates of the Caribbean, women hitting men may be a Hollywood staple, but it's not just in the movies. Major League pitcher Chuck Finley's wife, actress Tawny Kitaen, was arrested and briefly jailed after he accused her of pummeling him. She denied it and charges were dropped, but only after she agreed to attend anger management classes. Again, psychology professor Carrie Keating. It is a big problem in this country. Men create more damage, but women hit more than men do. Every year, there are more than 800,000 serious cases of women abusing men. Again, nothing. But confronted with this, what will people do when hidden cameras are rolling and our actress is out of control? No. No. One after another, people pass by and keep right on going. What will this woman do? At first, she seems to ignore the fight, but pauses a few paces down the path to watch. She tells us she didn't think this woman could pose any real physical threat.
It didn't look like any harm was being done. I didn't immediately think to protect the man at all. But now we're about to meet a woman whose reaction is instant, visceral. Watch closely. No, get up. No. Why don't you calm down? What went through her mind? Good for her. You go, girl. Linda Makuthi just assumed he had it coming to him. But why? Maybe she caught him cheating or something like that, really bad, and that made her lose it. We've seen it before, back when we taped our first experiment with that abusive boyfriend. We told our actors to trade places for just one take. Tell me right now. Why? Why? And later brought bystanders together to talk about what they'd seen. My first thought was that he must have cheated on her. I was thinking that same thing. But you don't know that. You don't, but... You look guilty. Exactly. And now, over and over again, when the victim is a man, so many women perceive him as guilty. I figured, well, he probably deserved it. Linda seems to think our feisty actress is a kind of role model. I was thinking, oh, I'm pretty nice all the time. I should have done what she did sometimes. But what about this guy? You know what? Just Nate, come on! Come on, what? Whose side is he You on? haven't said a freaking word to me about it. We watch and record for hours and hours as 163 people just walk or jog right by. Look at how many people went by without defending that guy. And this is kind of classic, because female aggression is usually seen as not very important, not very deadly, nothing really to react to. But just maybe things are about to change. Watch these women as they gather at a safe distance and map out a strategy. Now, one of them approaches. Everyone wants to call the cops on you guys. Excuse me? Everyone wants to call the cops. You're not going to say anything? It's actually like none of your business, so can you excuse me? Oh, sorry. Well, if you need help, we'll help. But when she retreats, they go at it again. Look at me! Nate, stop ignoring me! What the? You're not even... Look, Nate, hello! Hello! And that's all it takes. This woman calls 911. 911, where's your emergency? There's two people fighting on a bench. She's like beating them up. I was wondering if somebody could come just check it out. But what would a cop do when a woman is abusing a man? Self-centered... Hi, guys. Why not call 911? What they would have, they would just have a little tiff. They'd be all right. I find it upsetting. I would find it more upsetting if he were putting his hands on her. If you're wondering why they didn't call 911, well, he's a cop. If it had been the man... Oh, without a doubt. You would have stepped in. Yeah. It's call it old-fashioned views. It's a double standard. It is. What can I tell you? I mean, if you're raised the way I was raised, you don't put your hands on it, right? So what should you do if you see something like that? Every individual has to do their own calculus when it comes to whether or not they should step in and help. For these women, the calculus was simple. The physical abuse, the verbal abuse, you shouldn't be hitting one another. I was concerned for both their safety. And these women tell us the fact that the abuser is a woman makes no difference. That is not an answer! What matters is that someone needed help. There's also a risk to not helping. And when we fail to help in a situation, it doesn't make us feel very good about ourselves. I'd rather do the right thing than walk away and go home and regret it.